Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Alemanha, esse país que influenciou em grande parte a cultura do Rio Grande do Sul. Aqui com a gente a Laura e a Sara, que já moraram lá. Fique com a gente. Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. Os alemães foram um dos povos colonizadores aqui do Rio Grande do Sul. Grande parte da nossa cultura é influenciada pela deles. Confira agora algumas curiosidades. A Alemanha tem 80 milhões e 62 mil habitantes. É o país mais populoso da União Europeia. A capital da nação é Berlim. O idioma alemão é falado por mais de 200 milhões de pessoas no mundo. O açúcar mais consumido na Alemanha é derivado de beterraba branca. Uma das bebidas mais consumidas no país é a cerveja, que algumas vezes pode sair mais barato que a água. São 107 litros de cerveja por habitante todos os anos. O maior zoológico do mundo fica em Berlim. O chucrute, uma conserva de repolho, faz parte dos pratos típicos, junto com o Bullet, bolinho recheado com carne, e o Bratkartoffel, um cozido de batatas com bacon e cebola. O relógio Cuco foi inventado na Alemanha. 9 horas, o relógio vai tocar. Preciso tapar meus ouvidos. Os irmãos Grimm foram os responsáveis pela criação de grande parte do folclore alemão. O país tem até um Papai Noel do mal, chamado Krampus. A Alemanha foi dividida ao meio durante 44 anos pelo famoso Muro de Berlim, que só foi derrubado em 9 de novembro de 1989. O esporte preferido do alemão é o futebol, o que explica o 7-1 na Copa do Mundo de 2014. Gol da Alemanha! Por isso eu queria agradecer vocês pela presença aqui no Check-in hoje e perguntar em primeiro lugar, como foi ir para a Alemanha? Por que ir para a Alemanha? Eu fui para a Alemanha para fazer um intercâmbio escolar, eu fiz o meu segundo ano do ensino médio lá. E eu decidi fazer intercâmbio por influência também do meu pai, porque ele fez intercâmbio, ele foi para os Estados Unidos. E ele fez o terceiro ano dele lá, e então eu sempre tive muito contato com essa parte de intercâmbio. E aí chegou uma época que eu queria fazer e meu pai disse, para um mês tu não vai fazer, que era um que eu queria fazer pro Canadá. E aí ele disse para eu decidir para onde eu queria ir, que eu ia fazer para um ano. E eu fiz, então, eu queria ir a princípio para um país que falasse inglês. E ele disse, não, tu já sabe falar inglês, então tu vai para algum país que tu não sabe falar a língua, tu vai aprender alguma coisa nova. Aí eu fui atrás, daí a gente escolheu qual era a empresa que eu ia fazer o intercâmbio. Eu vi os lugares que tinham disponíveis e daí tinha para a Alemanha. Aí eu mandei minha aplicação, fui aceita e fui pra lá. Tu se jogou para lá sem saber o idioma? Sim, eu nem cheguei sabendo assim, de um pouquinhas mês? palavras, assim, eu sabia falar muito pouco. Eu sabia falar, não sei falar alemão, meu nome é esse, tenho tantos anos e só isso. O resto eu aprendi lá, assim. Gente... E pra ti, Sara, tu também foi sem saber o idioma? Pra mim também. Por curiosidade, eu também, a minha primeira opção de intercâmbio sempre foi o Canadá. E eu até hoje nunca fui pra lá. E eu acabei recebendo um intercambista da Estônia, aqui na minha casa. E depois disso, eu sempre quis falar o alemão. Então, me abriu essas portas, assim, enfim, eu cheguei e falei assim, eu quero ir pra Alemanha, também não falava alemão. Estudei 10 meses antes de ir, então é bem básico. E acabei indo para lá também. Já tinha iniciado a universidade aqui, foi o primeiro semestre, e aí eu tranquei, fui para lá e acabei estudando em escola normal para aprender mesmo alemão. Mas quanto tempo vocês ficaram lá? Tu ficou um ano, né? Também. Também um ano? Eu voltei. Mas tu chegou a voltar vezes, depois, sim. né? Eu fui umas 4 vezes para lá já. Mas aí sempre como visitas de família agora, né? Mas foi para ver os teus amigos de lá? Sim, e a família. E tu ficou na casa de alguém, né? Eu fiquei em casa de família, assim. A FS, que é a empresa que eu vou, são famílias que são voluntárias.
Então, os intercambistas, antes de irem, a gente manda, tipo como se fosse um currículo, assim. A gente coloca tudo que a gente faz, manda fotos, e daí os comitês, que eles chamam, enviam para as famílias voluntárias, e daí a família escolhe o intercambista que elas querem. Eu fui selecionada por uma família que era de uma vila de 2.000 habitantes, mas eu tive muita sorte que dos dois lados da vila eram cidades grandes, assim, relativamente grandes. E foi muito bom, assim, na segunda também tive cidade grande bem do ladinho, então é bem aquela coisa, assim, de famílias voluntárias, então tu sabe que tu vai ser bem aceito. As famílias, como elas não recebem dinheiro, não tem também aquela, como é que eu posso dizer interesse, assim? Não tem aquele interesse, né? Então tu sabe que vai ser super tranquilo, assim, o teu convívio com a tua família. Eles estão contigo porque eles querem, eles escolhem. Eles querem. Você também ficou com famílias lá? Sim, eu também morei no sul e no norte da Alemanha. Aí eu morei 6 meses no sul e o restante lá no norte. E no sul era essa mesma situação de vila, né? Então era 1.000 habitantes, é como se fosse um bairro aqui. Só que não era tão grande assim as cidades próximas, né? E aí, então eu realmente vivi numa vila na Alemanha, mas a questão lá é que tem transporte, etc, que isso acho que a gente vai falar depois também. E depois eu morei na cidade de Hamburgo, que é a segunda maior cidade da Alemanha. Mas vocês acharam uma proximidade muito grande pela cultura germânica que a gente tem aqui? Ou é totalmente diferente? Eu achei bem diferente. Eu, na verdade, também sou de Caxias, então é bem outra cultura, né? Mas é diferente, sim. Aquela parte de organização que a gente tem aqui, na verdade, a organização eles também têm lá, mas isso de jardinzinho bonitinho, florzinha ajeitada, sei lá, casa sempre muito limpa, isso é bem diferente lá. Como é lá? Pelo menos nas duas famílias que eu morei, era bem diferente isso. Eles não se importam tanto assim com casa, está sempre limpo, está sempre arrumado, sabe? Eles têm uma casa com milhões de prateleiras, com livros, assim. Todos eles leram, sabem, mas tem o pozinho na prateleira, eles não se importam com isso, entendeu? Aqui, pelo menos o que eu conheço aqui é bem diferente. Contigo também foi assim, Laura? Mais ou menos. As minhas duas famílias, elas eram, assim, bem de limpeza. Na minha primeira família, meu pai hospedeiro, ele sempre cuidava muito do jardim. Ele tinha era tipo um hobby dele. E, não sei, as minhas famílias sempre foram organizadas, assim. Os meus amigos também, eles eram bem organizados. E isso é bom porque acaba influenciando no desempenho escolar deles, na vida profissional e, enfim. Dizem que os banheiros na Alemanha não tem ralo. Isso é verdade? Tipo, no chuveiro. Eu tava vendo uns vídeos, eles assim. têm, na verdade, geralmente é separado, né? O chuveiro ou a banheira é separado do vaso. Então, são mais de uma porta. É bem diferente. E talvez porque a maioria de banheira mesmo. Eles usam mais banheira mesmo para tomar banho do que chuveiro, vamos dizer assim. O chuveiro é em cima. na banheira. Mas tu tem que segurar o chuveiro para tomar banho. Sério? Diferente, né? Depende. A minha altura, segunda né? casa era assim, só que eles tinham até um pedestalzinho para segurar. Isso. Mas na maioria das vezes é na banheira mesmo que eles tomam banho. E o que eles perguntavam pra vocês? Tinham algumas curiosidades. Nossa, tu é brasileiro, tu sabe sambar, tu sabe jogar futebol, uma coisa assim. Sempre. Se jogava futebol, se sabia sambar, se gostava de carnaval. Se eu tinha um macaco, essa eu recebia bastante. Como assim? Se eu tinha um macaco de estimação. Se tinha internet no Brasil. Essa eu não tinha escutado ainda. Se tinha internet no Brasil. Se a gente conhecia McDonald's. Várias coisas assim a gente acaba recebendo também. É bem estranho. O pessoal geralmente acha que isso daqui é selva, então, né? Sim. Aí eles perguntam muito da Amazônia também. Muito. Tu pra mora eles na Amazônia? é Rio de Janeiro, São Paulo e Amazônia. Sim. Nossa, é bem diferente. Sim. Mas lá eles têm muita cervejaria. Vocês comentaram que tem tipos que pode beber menor de idade, no caso de 16 anos. Como funciona isso? Quando tem 16 anos, tu tem direito de comprar cerveja, vinho e champanhe. São as únicas coisas que tu pode comprar que contém álcool. O restante a partir de 18 anos. Só com 18 anos. E aquela questão do açúcar de beterraba? Olha... Tipo, vocês chegaram a experimentar ou não sabiam disso? Eu não sabia. Eu morava a minha segunda família era super orgânica, então tudo lá era diferente. Então talvez eu não tenha notado isso porque para ela era tudo bio, era tudo orgânico. Nossa, tudo, roupas, tudo.
Mas eu vi que, uma vez eu vi uma reportagem sobre isso, só que a beterraba deles não é roxa que nem a gente, é branca. Talvez seja por isso. Pode ser. Vai ser super diferente. A gente vai chamar agora um intervalo rapidinho, gurias. E no próximo bloco a gente vai conhecer mais sobre o idioma alemão. Não saia daí! Agora você conhece a Jéssica, que é professora de alemão. Ela vai nos dar algumas dicas e quebrar alguns mitos sobre essa língua germânica. Bom, eu me chamo Jéssica Finger, eu estou me formando em letras português-alemão e em 2009 eu fui para a Alemanha, eu passei um ano lá estudando alemão em uma cidade perto de Berlim, mais para o norte da Alemanha. E depois eu fiquei numa cidade chamada Kassel, que fica bem no meio da Alemanha, no estado de Frankfurt também, no mesmo estado onde Frankfurt fica. Sempre tive uma relação próxima com o idioma porque meus pais falam alemão, minha família toda fala alemão, dialeto, né, principalmente. Nunca tive grande interesse pela língua. Até que eu fui para a Alemanha porque eu queria aprender um terceiro idioma, eu já falava inglês. Estando lá, eu comecei a me interessar muito mais pelo idioma em relação à cultura também, por causa da cultura alemã. Eu acho que é uma língua muito importante. A gente não pode achar que o dialeto ele é, digamos, inferior só porque não seria gramaticamente correto, porque ele também vem da cultura da época do povo alemão. Inclusive tem estudiosos, pesquisadores alemães que vieram para o Brasil para estudar o dialeto que há muito tempo lá se extinguiu. Eu acredito que não deve ser encarado também como um alemão errado. Palavras mais bonitas em alemão, zeitgenössisch. Eu gosto, que significa contemporâneo. Tem alguma similaridade, sim, principalmente de origem latina, né? Então, por exemplo, no português nós temos restaurante, em inglês nós temos restaurant e em alemão nós temos restaurant, que é de origem francesa, na verdade. Difícil só para quem realmente não tem vontade, eu acredito. O alemão, ele não é uma língua tão fácil quanto o inglês, isso é necessário admitir, mas muitas pessoas dizem que o português é mais difícil que o alemão. Eu dou aula de alemão para o ensino fundamental, do 5º ano até o 9º ano. Assim, eu sinto que a língua alemã ela ainda tem um pouco de resistência, principalmente pelo povo jovem, pelos adolescentes. O alemão, inclusive, é a língua mais falada na Europa. A gente sempre pensa, bom, deve ser o inglês, não, é a Alemanha, na verdade. É o alemão, na verdade. Os alemães da Alemanha, eles são pessoas, assim, geralmente muito críticas, eles são muito politizados, eles são muito ligados no mundo, conectados na rede universal, assim. A gente consegue ver hoje em dia a crise migratória, né, na Europa. Os alemães receberam muitos imigrantes, mas eles ainda têm um pouco de resistência, assim, ao novo, eu percebo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles são pessoas muito dedicadas. Quando tu mostra que tu tem interesse na cultura deles, eles realmente abrem as portas para ti. E falando agora em relação ao país, à Alemanha em si, eles têm muito interesse em que pessoas de fora aprendam o idioma. Então, a gente consegue ver muita oportunidade de bolsa de estudos. Eu, inclusive, fui para a Alemanha com uma bolsa de estudos do governo alemão. Eu acho que talvez essa questão da seriedade, da honestidade, da confiança que a gente pode ter assim, nos colonos daqui, o pessoal que tem a imigração alemã nas costas, tem uma conexão bastante grande. Assim. Eu gosto bastante da culinária, voltada mais para cerveja. Assim. uma grande contribuição a nível mundial em questão de literatura, de filosofia. Eu sinto orgulho de dizer que eu falo alemão. O país ele é muito organizado, um sistema de transporte público perfeito, é um pouquinho diferente do Brasil assim, em certos aspectos, mas o Brasil também tem coisa muito positiva que na Alemanha a gente não encontra, né? E, gurias, ali a Jéssica falou da questão migratória. Existiam muitos estrangeiros lá, a gente já escutou na nota que tem muitos estrangeiros e filhos de estrangeiros, mas vocês tiveram contato com eles? Algo diferente? Eu tive bastante contato com turcos. Eu ia dizer, a primeira nacionalidade de lá é turco. Turco, com certeza. E hoje, quando eu voltei agora, claro, após enfim, os sírios, etc., tem muito tipo de outras culturas lá. Uma vez a gente via alemão e turco. Hoje a gente já vê alemão, turco, negro, sei lá, de várias outras nacionalidades que antes não se via. Mas eu acho isso bem... Porque também eles estão no centro, né? Eles são bem procurados lá e a qualidade de vida realmente é muito boa. O transporte público é excelente. Então, por mais que as pessoas não saibam a língua alemã, daqui a pouco aprende. Se tem realmente vontade, aprende, vive bem como eles, né? Claro que não... E tu conheceu na escola alguém, assim? Sim, eu tinha uma colega que ela era minha amiga, ela era turca,
A família dela toda era turca e eles estavam na Alemanha já morando fazia 10 anos quando eu conheci ela, então ela estudou em escola alemã e tal. Ela disse que no início foi complicado para a família dela, mas eles conseguiram se adaptar super bem. Na cidade, essa primeira que eu morei, principalmente, era uma concentração assim de turcos bem grande e tinha até um pouco de preconceito dos alemães com os turcos, isso dava para notar um pouco. Mas os alemães gostam muito da comida turca. E comidas, é só assim, comida turca o que se vê na Alemanha. Assim, é que bastante comida assim também para aqueles lados ali meio árabe, coisa assim. Eles gostam bastante, sabe? Sim. Então, normalmente pessoas turcas e, né, enfim, dessas nacionalidades, quando vão para lá, eles começam a sua vida com restaurantes ou bares ou coisas assim, até se adaptar. Inclusive, uma menina alemã, ela veio fazer um intercâmbio aqui na Fevale ano passado. Os pais dela eram turcos. E ela disse sim que é bem diferente. Uma coisa que me chama a atenção, essa menina tinha me comentado que eles fumam muito na Alemanha. Fumam muito, só que não o cigarro já pronto. Como o cigarro lá é muito caro, eles acabam comprando o fumo e eles montam sempre o deles, né? Isso é bem comum de ver, assim. Aqui é bem difícil a gente ver as pessoas fazendo o cigarrinho mesmo. E lá é bem comum, na escola, sei lá, desde bem cedo desde também. Bem cedo. Tanto que nas duas escolas que eu estudei, no intervalo, os alunos todos iam para um ladinho do lado da escola que eles iam só para fumar. Ali era específico lugar para fumar, era um fumódromo na escola, assim. Pode dizer. Foi estranho ver isso? Com certeza, porque aqui no Brasil não é muito comum ter pessoas tão novas assim fumando, né? Lá eles começam a fumar com 15 anos, às vezes até mais novos, e eles fumam muito, não é aquela coisa assim, vou fumar em festa, ou vou fumar um cigarro aqui, outro ali, não, é muito, assim. É o tempo todo, né? É o tempo inteiro. E as bebidas também, né? Como eles têm talvez essa vantagem de comprar mais cedo, eles acabam fumando, bebendo junto, então... Mas, ao mesmo tempo, eles também são bem mais regrados lá. Porque, por exemplo, o controle, como é que eles faziam o controle? Até 16 anos podia ficar nas festas, na rua, até 10 horas. Até 18, se eu não me engano, era até meia-noite. E depois de 18 anos, tu pode ficar até a hora que tu quiser na rua. Que estranho, né? E a polícia realmente fazia esse controle. Eles iam atrás, buscavam passaporte, identidade deles. Então, eles sabem respeitar. A mesma coisa, o transporte público... muitas vezes tu paga o ticket, só que ninguém vem te cobrar o ticket, tu não passa por catraca nenhuma, tu entra no ônibus ou no trem e se por algum motivo tiver o controle, eles vão te questionar. E se não tiver, claro, vai ter a multa. Então eles são regrados também a respeitar essas regras, né? Curias, agora a gente vai mostrar outra reportagem para vocês. A gente já falou do idioma alemão, mas agora a gente vai saber um pouco mais sobre o dialeto que é falado aqui no Rio Grande do Sul. Alles gut, leer, schiller, schust e tua, schafgut. Os alemães chegaram ao Brasil em 1824. De lá para cá, muita coisa mudou. Algumas tradições foram esquecidas e costumes deixados para trás. Mas ainda assim, existem marcas de um povo que fez do Vale dos Sinos o seu lar. Uma língua usada por quase 2 milhões de brasileiros e com forte presença nas comunidades de colonização alemã, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este é o idioma Hansrück, comum entre os descendentes de imigrantes chegados há quase 2 séculos do sudoeste da Alemanha. Em 2004, um grupo de estudiosos em Santa Maria criou um código, uma forma de escrever adaptada à realidade vivida nas colônias da América Latina, para que dessa forma as novas gerações pudessem estudar e falar esse idioma tão forte que é a herança viva deixada pelos imigrantes alemães. Em 2012, o idioma Hansrück foi transformado em patrimônio histórico-cultural do Rio Grande do Sul. Estância Velha iniciou um projeto que fortalece as tradições germânicas. Aqui, tudo começa dentro da sala de aula. Do quadro, as palavras remetem às lembranças de um passado histórico. A curiosidade surge no olhar das crianças que, mesmo pequenas, conhecem suas origens. As aulas fazem parte do projeto que insere o idioma Hansrück no currículo dos estudantes do 1º ao 4º ano das escolas municipais. Aqui na escola, embora tenhamos muitos alunos e muitos alunos que vieram de fora também, de outro município, eu percebi que a origem das famílias é muito ainda ligada à língua alemã. Aquela avó, o vô, a tia. Eu acho
que esse projeto veio muito bem para resgatar algo que estava perdido. Para mim é mais importante do que a aprendizagem que eles vão adquirir e acomodar, é os laços que vão ser fortalecidos, os vínculos fortalecidos, porque muitos estão voltando. No outro dia da aula, prof, eu falei com a minha avó, eu perguntei para ela isso, perguntei se tinha mais algum parente meu que falava alemão. A cada aula, uma nova forma de resgatar o legado deixado pelos imigrantes. E aqui dentro não são apenas palavras que são ditas. Se os sentimentos falassem, eles diriam muita coisa. Em Hunsrück, provavelmente. Eu faço questão de reforçar para eles que não é um alemão certo nem errado. É o alemão que os nossos antepassados trouxeram da região de onde eles vieram. Schlaf gut, que é boa noite em alemão, Wurst, que é linguiça, e alles gut, que é oi. Eles querem já falar, querem saber como se fala o cachorro, como se fala o chão. Esses dias uma outra prof de artes entrou e eles acharam que ela que ia dar o alemão antes de começar. E aí eles começaram a falar carne em alemão, cachorro, como é que fala? E a prof não sabia nada do alemão, começou a rir. Eles são muito empolgados, muito mais do que a gente imaginava. Hoje eu entrei na sala dizendo para eles Guten Morgen, Schiller, que seria bom dia, alunos. E a gente está combinando que eles podem me chamar, se eles quiserem, de Lehring, que é a professora. E assim nós vamos nos tratar. E eu digo sempre para eles Schiller, Lehring. E hoje a gente aprendeu bastante palavras. E a Lehring, kann ich Wasser trinken? Daí, professora, eu posso tomar água? A gente vai fazer esses combinados. Azul, esquerdo, amarelo. Eu quero aprender um monte de coisa para poder falar com meu avô em alemão. E foi o que eu sempre mais quis. Ich liebe dich. Eu te amo em alemão. Vocês sabiam alguma coisa do dialeto quando vocês foram para a Alemanha ou não tinham nenhuma ideia? Não, nem ideia. Eu cheguei numa cidade que realmente eles falavam um dialeto muito pesado. E aí quando eu fui morar em Hamburgo, na outra cidade, que eu descobri que era um dialeto que eu estava falando. Sim, mas são vários dialetos lá na Alemanha, né? São. Sim. Inclusive, a gente mostrou na matéria anterior da Jéssica, ela disse que o dialeto que a gente tem aqui, eles estudam porque não existe mais lá. Uhum. E vocês, quando voltaram pra cá, o pessoal começou a dizer, e como se fala isso em alemão? Como se fala aquilo? Sim, bastante pergunta nesse sentido. Muita coisa. E é normal a gente querer saber algumas coisas, né? Querendo ou não, a gente tem essa curiosidade. E por ser uma língua, às vezes, tão diferente da nossa, acho que desperta ainda mais curiosidade, né? E quando vocês chegaram lá, assim, tinha muita dificuldade no primeiro momento? Eu pessoalmente não tive dificuldade, porque a minha família toda, ela sabia falar inglês. O pessoal da minha escola todo falava inglês, então eu tinha bastante facilidade, assim, para me virar. E também para aprender o alemão foi muito tranquilo, porque toda a minha família, como eles já tinham hospedado uma tailandesa antes, eles sabiam como fazer para eu aprender o alemão mais rápido. Então, tudo dentro da casa tinha um post-it com escrito a cor, o que era. Então, eu tinha sempre aquela... Tava sempre vendo o que era e lendo, e daí quando eu sentava para jantar, os meus pais começavam a conversar comigo, daí eles diziam, tá, o que é isso? Que cor que é isso? Como é que se fala isso? Então, para mim, no sentido do idioma, foi muito tranquilo para eu aprender. Em 3 meses eu já consegui entender tudo o que me falavam. E com 4 meses eu já falava tudo o que eu queria falar. Então, para mim foi super tranquilo, assim, nesse sentido. E para mim já foi bem o oposto. Na verdade, a minha família, eles não falavam, ninguém da família, porque eram 3 crianças e os pais, ninguém falava inglês. E eles falavam o dialeto, que eu tinha aprendido a partir do Hochdeutsch, que é o que se escreve, enfim. E isso foi difícil no início, mas eu também, como tinha as colegas e eu realmente fui para aprender o alemão, eu fazia curso além da escola, então eu estava bem focada nisso, eu acabei aprendendo. Mas claro, saíam umas gafes, principalmente na família, né? E acontece, mas a gente aprende. Qual foi a palavra assim mais difícil para vocês tentarem pronunciar? Teve alguma assim? Quando eu cheguei, foi o nome do meu pai hospedeiro. Quando eu saí, eu não sabia falar. Quando eu cheguei, eu não conseguia pronunciar porque era muito diferente. O nome dele é Ulrich e eu não conseguia falar. Eu achava muito complicado, assim, essa junção do ter um L e depois tu ter o R no fim.
E pra mim foi super complicado, eu não conseguia chamar ele no início, daí eu chamava ele, tipo, só de Eu não com palavra específica, assim, porque eu realmente procurava aprender ela. Mas como eles juntam muitas coisas, às vezes fica... Por exemplo, tu vai falar ambulância, é Krankenwagen, que é carro de doente. E assim vai, é irmã de doente, é Krankenschwester, que é enfermeira, né? Então tudo vai juntando. Isso que era o complicado. Às vezes tu falava uma palavra achando que tinha falado outra coisa, mas depois a gente aprendeu o sentido do alemão. Gurias, a gente vai chamar mais no intervalo. Em seguida a gente vai mostrar para vocês como é a vida dos filhos dos brasileiros na Alemanha. Não saia daí que a gente já volta. Você já imaginou como é a vida dos filhos dos brasileiros no exterior? Dá uma olhada. Olá, meu nome é Ramona e eu sou da Alemanha. Oi, meu nome é Rosvita, sou brasileira, moro desde março de 86 aqui na Alemanha. Meu estudo na Alemanha se chama Media Management e no meu estudo intercâmbio está incluído. E eu fiz meu na Universidade Fevale no ano 2015. Minha mãe é brasileira e alemã e eu queria ir para o Brasil para aprender português corretamente, porque antigamente eu não sabia falar muito português. Minha mãe tentou falar comigo, mas quando eu era pequena eu não queria falar. Acabei casando, tenho 2 filhas que também receberam a cidadania brasileira. 3 anos atrás eu decidi que eu quero aprender português. Porque eu tenho passaporte brasileiro e eu já estava com vergonha que eu não sabia falar. Daí eu comecei um curso na Alemanha, mas só uma vez por semana com uma professora brasileira que foi muito querida. Daí eu tive a possibilidade de fazer meu intercâmbio no Brasil, na Fevale, pois minha universidade tem uma cooperação com a Fevale. Eu fiquei 8 meses no Brasil e agora eu falo muito melhor português. E além disso, minha família mora em Novo Hamburgo e daí eu também morei com eles e também estudei com minha prima. Isso foi muito legal. Estou totalmente orgulhosa, ela realmente aprendeu muito bem a língua portuguesa, também a cultura do Brasil, o que realmente para uma mãe brasileira é bastante importante, que as filhas também aprendam a cultura onde a gente nasceu. Na Fevale eu aprendi muito. Eu tinha uma combinação de administração e publicidade e propaganda e eu gostei que você pode selecionar as coisas que você quer fazer. Eu gostei muito das coisas roteiro, produção de comerciais e fotografia publicitária, porque no meu estudo aqui na Alemanha eu não tenho isso e são cursos mais práticas e isso foi legal. Também eu trabalhei no projeto Nosso Bairro em Pauta, onde nós ensinamos crianças sobre mídia, consumo e fotografia, assim, profissões mais criativas. Além disso, eu trabalhei como voluntária na Agicom e lá eu ganhei muita experiência para meu currículo de vida. A cultura brasileira é bem diferente da Alemanha. As pessoas no Brasil são muito abertas, amáveis e de bom humor. E eu acho estranho que pessoas no trem que a gente não conhece falam contigo. Na Alemanha não é assim. Também a comida do Brasil é muito bom. Eu amo a carne de boi no Brasil e também o churrasco, mas os doces são um pouco doce demais para mim. E também eu gosto muito da música do Brasil. A música do Brasil é feliz e você tem vontade de dançar. O lado negativo do Brasil é a criminalidade. Isso me incomodei um pouco, porque na Alemanha é bem mais seguro e eu espero que com o tempo vai melhorar no Brasil. Espero que com a meiguice que ela tem, com o jeito alegre, que ela também deixou no coração dos brasileiros, uma saudade, ou melhor dizendo, lembranças. O tempo no Brasil foi uma experiência muito importante para mim. Às vezes foi difícil adaptar uma cultura tão diferente da Alemanha, mas eu aprendi muito sobre mim, sobre a vida, e eu tenho saudades de todas as pessoas que eu conheci no Brasil. Um dia eu vou voltar e reencontrar todos.
Quando vocês foram para lá, vocês chegaram a conhecer algum alemão que tentou falar português, por exemplo? Não. Não, de alemão que falava português. Na verdade, eu tive na minha segunda família hospedeira minha irmã, ela tinha vindo pro Brasil, então ela sabia falar português, mas quando eu tava com ela, a gente evitava falar português, porque eu tinha que treinar o alemão, assim, tinha que manter, mas querendo ou não, ela queria manter o português dela, né? Então, às vezes, ela falava comigo em português, eu respondia em alemão, pra gente tentar as duas, né, se ajudar a não perder o idioma, né? Desculpa, eu lembrei de uma pessoa assim. Tanto que quando eu cheguei na escola e falaram que eu era brasileira, foram correndo me levar para ela, porque ela tinha feito intercâmbio aqui no Paraná e Santa Catarina. E ela falava um português razoável, assim, mas já tinha feito um tempo que ela tinha morado aqui. E depois ela se tornou uma das minhas melhores amigas lá. Mas a gente praticamente esqueceu o português, como ela sempre me ajudou muito no alemão. Então, mas ela gosta muito também dela. Mas tu principalmente, Laura, que estudou lá numa escola, tem muitos idiomas que vocês aprendem? Como funciona? Na minha primeira escola, os alunos, eles tinham como, no currículo, eles tinham que ter latim, espanhol, francês e inglês. Nossa. Então, eles aprendiam essas 4 línguas em fases diferentes da escola. Como era um ginásio, que é uma escola que forma para a universidade, eles tinham que ter essas 4 línguas. Então, eles faziam... eles juntavam durante os anos, eles iam fazendo um pouco de cada língua. E no ensino médio também, aí que eles optam, qual língua eu quero continuar. Eles têm 2 línguas para continuar. Se quer fazer inglês e francês, geralmente eles escolhem francês ou espanhol, além do inglês. Gurias, eu queria agradecer a presença de vocês no check-in hoje. Foi um prazer falar da Alemanha. E vocês recomendariam esse lugar para alguém? Com certeza. Com certeza. A cultura que a pessoa vai adquirir é enorme. E aprender muito com eles também, que eu acho que a gente tem que aprender. Muita coisa. Obrigada, viu? E o check-in fica por aqui. Fique atento à programação da TV Fevale para mais novidades sobre o programa. Você pode conferir mais novidades na nossa página do Facebook e ver esse e outros programas no nosso canal do YouTube. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. O programa Check-in faz parte da Conexão Latino-Nórdica.